André Sanches prestou esclarecimento nessa segunda-feira, ontem, dia anterior à gravação deste vídeo, e você soube com exclusividade na Gazeta Esportiva por mim. Hoje eu trago mais detalhes, como por exemplo, o fato do caso dele ter sido acelerado dentro do Corinthians. Ele não vai precisar prestar um novo esclarecimento na comissão de ética, como em tese deveria. Vou falar sobre isso, sobre outras questões. Yuri Alberto, pelo jeito, a coisa é pior do que se imaginava. E ainda vou falar também sobre Neymar e final de Libertadores, porque tem coisa passando batido. Bora, depois da vinheta, vamos nessa. Fala pessoal, todo mundo vivão por aí? Tá todo mundo bem? Tudo certo? Vamos lá para um pouco mais de informações, opiniões e análises aqui na Salazar TV. Antes de mais nada, obrigado para você que já é inscrito no canal, que acompanha, que compartilha, que comenta. Tô sempre de olho por aqui e bora nessa. Quem não é inscrito, por favor, inscreva-se, dá uma força pra gente e bora começar com o assunto principal. Eu estava ao vivo no Gazeta Esportiva das 18 horas de ontem, segunda-feira, e informei com exclusividade. André Sanches estava no Parque São Jorge prestando esclarecimentos à Comissão de Justiça, tá bom? O que vocês precisam saber sobre isso de maneira bem resumida? André Sanches foi com os advogados prestar esse esclarecimento. Os advogados não se manifestaram, o Andrés respondeu a todos os questionamentos. Essa reunião dentro da comissão durou cerca de 40 minutos. Lembra daquela matéria que eu dei lá atrás, também um furo de reportagem sobre 50 itens listados como gastos suspeitos, que dava ali pouco mais de 190 mil reais com o cartão corporativo do Corinthians no mandato dele? Lembra disso, dessa matéria? Pois bem, o que eu soube? Eu soube que nesta reunião eles foram item por item. Bom, são 50 itens listados. Vamos lá, Andrés. E esse? O que você pode dizer? E esse daqui? E esse? E esse? E o Andrés foi dando as justificativas dele sobre cada um dos casos. Eu fui atrás das informações. Primeiro eu soube que ele estava prestando esclarecimento. Depois eu fui atrás de detalhes, fui tentar entender como aconteceu essa reunião com as pessoas que estavam participando da reunião, inclusive com o próprio André Sanches. Procurei ele, procurei as pessoas da comissão, enfim, para tentar entender e trazer informação para vocês. O que eu soube foi isso, que pegaram aquela lista de 50 itens, questionaram ele sobre cada um deles, deram para ele, ou vão dar para ele um prazo para ele apresentar algumas provas, que todo mundo sabe que ele não tem, né? Muita coisa ele fala, ele explica como aconteceu no Ministério Público, mas não tem ali como provar nada, porque não tem documento de nada sobre isso. Mas enfim, é preciso dar a ele todo o direito de ampla defesa. E ele foi questionado, não deixou de responder nenhuma questão, respondeu a todas as questões, deu a justificativa e a versão dele sobre todos os gastos. O Andrés vê essa situação toda como algo quase que irrisório, porque para ele não fez nada de errado, o que ele fez de errado, na opinião dele, ele só tem que devolver o dinheiro corrigido e um abraço, porque não havia regimento nesse sentido. Muitos desses gastos, na opinião dele, são gastos oriundos, por mais que as pessoas não gostem ou discordem, mas que são oriundos da função como presidente do Corinthians. Então vamos lá, táxi aéreo, e aí eu escuto. Bom, se eu pego um táxi aéreo para me encontrar com um dirigente de outra federação ou de outro clube para fazer uma negociação, eu estou fazendo isso como presidente do Corinthians. Eu tenho que usar o cartão corporativo. Isso é uma das coisas a ser citada aqui. Outras coisas que ficam esquisitas, que na opinião da comissão não tem muita explicação. Enfim, só que o ponto aqui é, a comissão estatutária, ela ouviu o Andrés, tudo bem. Agora ela tem que fazer um parecer, certo? O parecer da comissão estatutária é diferente do parecer da comissão de ética. Eles têm que encontrar no atual estatuto alguma infração estatutária. E é difícil, porque o estatuto não prevê nada disso sobre cartão corporativo. Aí me falaram que tem ali um artigo que ele deve ser enquadrado, naquele artigo que fala sobre, enfim, ou não ter remuneração como presidente, ou agir com bom senso para gastos, enfim, vão enquadrar ele em algum artigo, porque não dá para passar em branco, e a ideia, muito provavelmente,
é não deixar passar em branco, enquadrar em algum artigo para forçar a devolução desse dinheiro, que é muito mais do que aquele que ele já devolveu, que corrigido vai dar aquilo que o Dr. Cássio Conserino colocou lá, acho que é algo perto de 300 mil reais, né? E aí o Corinthians muito provavelmente vai pedir o dinheiro de volta, ele vai ter que pagar e um abraço, é isso. Agora, o que mais pode acontecer com o André Sanches? Aí vai depender da comissão de ética. Eu soube que, como o Leonardo Pantaleão, presidente da comissão de ética, estava participando da reunião com a comissão de justiça, aliás, agora ele é membro da comissão de justiça também, como ele estava participando, houve ali um entendimento de que se aquele esclarecimento ali do André Sanches, se ele poderia ser utilizado já como uma oitiva também pertinente à comissão de ética. E o Andrés topou. Isso significa o quê? Que o processo pode ser acelerado. Quando a Comissão de Justiça entregar o parecer dela para a Comissão de Ética vai poder simplesmente montar o parecer dela para enviar ao Conselho Deliberativo. Ela não vai precisar reiniciar um processo, chamar o André Sanches como manda o Estatuto. O Andrés topou isso. Então esse processo foi acelerado, as coisas podem ser antecipadas. Na Comissão de Ética, aí sim, Leonardo Pantaleão vai ter que colocar lá o que ele sugere ao Conselho Deliberativo. Arquivamento, suspensão, advertência, expulsão. O que ele vai sugerir ao Conselho Deliberativo? Vai ser de acordo ali com o entendimento dele, com o que diz o Estatuto, com o parecer da Comissão de Justiça, com as respostas do Andrés, e é isso. O que pode complicar o André Sanches? Uma manifestação da juíza colocando ele como um réu, acatando a denúncia do Ministério Público. Isso certamente mudará o peso do parecer da Comissão de Ética. Isso será levado em consideração. Tá? Agora, se o caso no clube andar mais rápido do que na Justiça e o parecer do Pantaleão ser entregue ao Conselho Deliberativo antes da manifestação da juíza, ele não vai ter este elemento, né, esse eventual elemento que seria o Andrés ser considerado um réu pela Justiça. E aí, o parecer dele muito provavelmente também vai ser outro, mais brando, muito provavelmente. Tá? E aí vai para o Conselho bota em plenário, lá o Romeu vai ter que botar em plenário para tomar a decisão do que vão fazer com o André Sanches. Este é o cenário. Ele foi ouvido, virá agora o parecer da Comissão de Justiça falando sobre infração estatutária, depois Comissão de Ética não precisará ouvir o Andrés novamente e enviará um parecer ao Conselho que pode ser mais pesado numa eventual aceitação da denúncia do Ministério Público ou pode ser mais brando se este elemento não existir até lá, tá? E é isso. O Andrés apresentou ali as justificativas dele, eu não tenho acesso ao teor exatamente do que foi conversado na reunião, só sei que ele respondeu a tudo, que durou cerca de 40 minutos, que os advogados não se manifestaram e de que o Andrés acha tudo isso uma bobagem, porque para ele é um valor irrisório para um mandato de 3 anos como presidente do Corinthians e que se ele tiver que devolver, ele vai ter que devolver o que for necessário. Basicamente, resumidamente, essa é a situação do André Sanches no clube, mas o caso pelo menos voltou a andar, pelo menos isso. As comissões voltaram a trabalhar neste sentido, o caso voltou a andar. Uma coisa que me chama a atenção é que o caso do Andrés está com o Cássio Conserino após a divulgação da informação da Gazeta Esportiva de que o Andrés estava prestando esclarecimento lá no clube. O Cássio Conserino peticionou na denúncia uma espécie, entre aspas, de cobrança, tentando caracterizar a urgência no caso. A juíza, a doutora Márcia, que está com o caso, que é a mesma juíza do caso da Vaidbet, porque até hoje ela não se manifestou. Em tese, ela teria 10 dias corridos de prazo. Houve aquela manifestação de questionamento sobre como foi feito o sorteio para que isso caísse para o Cássio Conserino. O Cássio respondeu enviando ali um documento com um código que, em tese, segundo ele, comprova de que não houve nenhum problema relacionado a isso, mas há ainda questionamento sobre essa situação, porque houve uma demanda parecida no Jabaquara, então tem todo um questionamento em cima disso, tem gente que acredita que é isso que está fazendo o caso ser retardado, mas agora, enfim, depois de muito tempo, o Cássio Conserino se manifestou cobrando, entre aspas, para que a juíza se coloque, né? Que ela dê ali a decisão dela. E vamos aguardar. Eu ouvi muitos advogados dando para mim assim como certo de que a denúncia muito provavelmente seria acatada.
Por causa dessa demora toda, muitos desses advogados hoje me dizem que está estranho, que isso não é comum e que por causa disso há uma suspeita deles de que talvez ela não acate essa denúncia, porque está todo mundo tentando entender por que dessa demora toda. E a demora está deixando muita gente com a pulga atrás da orelha, né? Tentando entender por que disso, né? Qual a real motivação disso, e enfim. Alguns daqueles que me diziam, olha, certamente ele vai ser denunciado, ele pode virar inocente depois, mas a denúncia será acatada muito provavelmente. Hoje já me dizem que tá estranho isso aí, hein, Salazar? Isso aí não, essa juíza está demorando, será que ela não está preparando uma rejeição muito bem elaborada? A gente vai ter que aguardar para entender. E chegou para mim a informação de que o caso do Andrés continuou com o Cássio com o Serino. Preciso apurar isso, mas que os casos do Augusto e do Duílio foram para uma delegacia, para o DP 52, aqui de São Paulo, que o Cássio mandou para eles. Teria ficado só com o André Sanches. Isso está gerando aí, eu escutei essa informação, e isso tem gerado uma desconfiança entre algumas pessoas de que talvez o Cássio esteja querendo ele pessoalmente tocar este caso do André Sanches, para a gente ainda avaliar e tentar entender essa história. Tá certo? Bom, sobre o Andrés é isso. Agora, um outro assunto importante é dizer que até hoje a gravação deste vídeo, às 5 horas da tarde desta terça-feira, 2 de dezembro, é de que a primeira parcela do 13º dos funcionários do Corinthians que são do CLT não caiu. Esses funcionários não receberam. O direito de imagem dos jogadores parece que foi pago, e dos funcionários CLT, a primeira parcela do 13º, já estão, acho que, 2 dias atrasado, e até agora nada. A gente está, inclusive, agora entrando em contato com o Corinthians para tentar entender por que não pagaram. Está faltando dinheiro no Corinthians até para isso? E será que os funcionários não têm que ser prioridade, já que os jogadores têm uma outra condição? Claro que tem que receber, mas tem uma outra condição. Outro fato importante: Corinthians, que vai pegar o Fortaleza, provavelmente com o time reserva. O clube não soltou os relacionados, o que é esquisito. Soube que é por causa de Yuri Alberto, que pelo jeito tem uma lesão grave, mas você pode estar assistindo esse vídeo, isso já pode ter sido revelado. Aguardemos, o clube deve se manifestar muito em breve, mas aparentemente Yuri Alberto, pelo que a gente está sabendo, tem uma lesão grave, correndo o risco de ficar fora da Copa do Brasil. Vamos aguardar a lista de relacionados sair, eu volto aqui com um novo vídeo para a gente falar sobre isso. Se isso se confirmar, vamos ter que apostar no Guinegão. E aí? Com confiança lá embaixo, né? O que eu tanto falei aqui sobre, não derruba a confiança desse moleque, ele ainda pode ser muito importante pro Corinthians? Tá aí, vamos ver como é que vai ser. E é isso. Sobre o Corinthians de mais importante e relevante, acredito que seja isso. Tivemos a primeira audiência pública, teremos mais 8, aparentemente, audiências públicas. No dia 8 de dezembro vai ser aquela da Safiel, que será discutida, debatida, mas do jeito que o projeto é hoje, ele precisa mudar completamente para ser considerado, é o que eu tenho de informação. E como disse uma fonte para mim, o Estatuto do Corinthians, que tem que ser reformado independentemente da Safiel ou de qualquer outra SAF, ele não vai ser reformado, ele vai ser feito do zero, a verdade é essa. Ele vai ser feito completamente do zero, ele não vai ser reformado. E tem aquela pressão toda para cima do Romeu Tuma Júnior que eu falei no meu vídeo anterior, que na verdade eu estou sabendo que ele está incomodado porque as pessoas estão falando uma coisa do lado de fora e outra do lado de dentro. O Romeu está muito incomodado pela maneira como as pessoas querem ficar postergando, querem manter alguns privilégios, querem retardar os votos, querem que fiel torcedor só possa votar daqui a não sei quantas eleições. Repito, o Romeu, ele pode agradar uns, desagradar outros, mas que ele está comprando uma briga com muita gente, de fato ele está. E na posição que ele está agora, é bom que seja um cara como ele para isso. Porque se o Corinthians quiser realmente mudar isso, e colocar o fiel torcedor para votar, e mudar esse estatuto, e resolver essa questão, tem que ser um cara como ele, que bata de frente, briga e bote a coisa para ser resolvida. Tem que ser resolvida com calma, no sentido de adequar o estatuto da melhor maneira possível, sem pressa, para que não fique brechas. Isso também é uma verdade. O mesmo vale para a Safiel, que do jeito que ela está hoje, praticamente impossível que ela sequer seja discutida, a não ser que no dia 8, por exemplo, na audiência pública, eles mudem completamente aquele projeto. Principalmente algumas questões que não batem com a legislação e outras questões
que remetem à capitalização do dinheiro, que traz muita insegurança para os conselheiros e para os sócios do Corinthians nesse momento. Tá certo? Sobre o Corinthians, hoje é isso, mas eu quero agora falar um pouquinho sobre Neymar. Gente, entendam uma coisa. Então, você pode gostar do Neymar, tudo bem você gostar do Neymar, não tem problema nenhum, você pode amar o Neymar de paixão, criar uma esperança com ele, torcer por ele, para que ele se recupere, tá tudo certo. Mas a gente não pode se iludir. O Neymar tem um problema, ele não está conseguindo se livrar deste problema, desta lesão, está jogando no sacrifício para ajudar o Santos. Quando você vê os jogos do Neymar, não adianta falar, o Neymar jogou o jogo inteiro. A questão é de que maneira, com qual intensidade, com quem. O Salah, como o Fred Caldeira lembrou na TNT, o Salah tem a mesma idade do Neymar, jogou todos os jogos da Premier League, num rendimento, num nível de disputa altíssimo. O Neymar não está conseguindo ser a diferença no Campeonato Brasileiro. Não está conseguindo ser diferente no Campeonato Brasileiro. E aí ele volta e joga bem contra o Sport. Aquilo ali é muito importante para o Santos. De repente, animicamente para o Neymar também. Mas não é querer ser chato. Porém, temos de ter a consciência. O Neymar encarou na Vila Belmiro o Sport rebaixado com uma das piores campanhas da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Ele não só rebaixado, como um dos piores rebaixados da história. Pegou um time, com todo respeito, muito ruim, horroroso, fraquíssimo, sem nenhuma ambição no campeonato e dentro da Vila Belmiro. Aí ele joga, vai bem, marca um gol, dá uma assistência e a repercussão disso. Você pode ficar feliz pelo Neymar, mas não dá para isso direcionar a conversa para uma eventual convocação dele para a seleção brasileira, para ele jogar a Copa do Mundo, dizer que ele voltou, que ele jogou bem, que ele provou que ele ainda pode. Tem que estar em Nárnia, tem que ter muita paixão pelo Neymar para dizer uma coisa dessa, porque é algo completamente fora da realidade. Completamente fora da realidade. O Neymar foi bem num cenário, em um contexto que, convenhamos, não serve de parâmetro nenhum para nada. Não é um jogo na Vila Belmiro contra um dos piores times da história do Campeonato Brasileiro, já rebaixado, que vai poder servir de régua, de parâmetro, de referência para a gente discutir se o Neymar está em condição ou não de voltar à seleção brasileira e disputar uma Copa do Mundo. Não tem a menor condição. Esse é o ponto. Portanto, senhores, podem ficar felizes pelo Neymar? Podem, à vontade, eu não tenho nada contra o Neymar. Mas qualquer coisa além disso chega a ser irrisório, ridículo. Não dá pra gente se enganar com a atuação do Neymar contra o Sport. Esse é o ponto pra mim. Concorda ou discorda? Deixa aqui nos comentários. E rapidamente sobre a final da Libertadores, que eu não queria deixar de comentar. Senhores, foi um jogo horroroso, me lembrou muito aquela final de Libertadores Palmeiras contra o Santos, que acabou com um gol de bola parada. O Flamengo não jogou bem, o Palmeiras jogou pior ainda. Os jogadores do Palmeiras sentiram a final claramente, o Palmeiras não teve ímpeto, não brigou, não lutou. É só perceber o jogo do Palmeiras em Montevidéu como foi bem diferente contra o Flamengo do que este jogo contra o Flamengo. Um Palmeiras raso, superficial, sem criatividade, sem ímpeto, que fragilizou, sentiu o jogo. Né? Os jogadores tocavam a bola rápido, ninguém tinha coragem. O Abel Ferreira foi muito mal, assim como ele tirou o Vitor Roque na Copa do Brasil, quando o Vitor Roque era o melhor jogador do Palmeiras. Dessa vez ele tirou o Alan, quando o Alan era o melhor jogador do Palmeiras. Foi mal o Abel Ferreira nesse sentido. Os jogadores reagiram muito mal à final, o jogo foi muito ruim, o Flamengo também jogou muito pouco, e num gol de bola parada, o Flamengo venceu a competição. Ponto final. A final se resume nisso. E os dois lances discutidos do Veiga e do Pulgar, ambos para cartão vermelho. Qualquer coisa além disso, para mim, também não faz sentido nenhum. Os lances não se equiparam, eles não podem ser comparados. Um lance não tem nada a ver com o outro. Mas ambos são para vermelho. Porque em ambos os casos, um é agressão fora de bola, fora de jogo, o outro é uma disputa de bola com bola em jogo.
mas ambos cometeram, um é uma ação temerária grave, né, e o outro é uma agressão, e em ambos os casos o juiz precisa interpretar e criar um critério se aquilo é para amarelo ou se aquilo é para vermelho. E neste momento ele precisa usar o critério dele para julgar a intensidade. Ele vê a agressão, ele vê a ação temerária. O que vai diferenciar o amarelo para o vermelho é o julgamento do árbitro sobre a intensidade da agressão e da ação temerária. Ele julgou que ambas eram para amarelo. Ele não estragou o jogo? Verdade, ele não estragou o jogo. Poderia ter mudado completamente o jogo? Poderia ter mudado completamente o jogo. Se o Veiga fosse expulso, o lance do Pulgar existiria? Muito provavelmente não. E o que ele deveria ter feito? Na minha opinião, expulsado os dois, ou pelo menos o do Veiga, que foi primeiro. A gente não sabe se o segundo existiria, mas os dois lances para mim são para cartão vermelho. O lance do Veiga ele oferece muito mais risco ao adversário do que o do Pulgar. O do Pulgar machuca o adversário, claro. O do Veiga, graças a Deus para o Carrascal, pega de raspão, porque a perna dele está com o pé fincado no chão, a perna completamente esticada. Se o Veiga pega em cheio, ele poderia ter quebrado a perna do Carrascal tranquilamente. É uma bola que está em chão, o Carrascal chega muito antes, toca na bola, o Veiga chega muito atrasado por cima e acerta a trava no meio da canela. Ainda bem que foi de raspão, mas se pega em cheio, quebra a perna do cara. E isso basta. Como disse o Thiago Leifert, eu achei interessante. Pô, se você der um tiro em alguém e pegar de raspão, não, mas pegou de raspão, poxa, ele não merece ser preso por causa disso. Se tivesse matado, ele merecia ser preso. Isso não existe. O lance do Veiga, ele chega muito atrasado, ele chega por cima e ele acerta o jogador na canela, vermelho. Para mim, sem discussão, o árbitro ali foi... A partir do momento que o árbitro dá um amarelo pro lance aquele, eu entendo ele dar um amarelo pro lance do Pulgar. Os lances não são iguais, não são. Mas quando ele julga que aquela intensidade é para amarelo, ele vai julgar que a outra também é, cara. Porque ele quase que levantou uma placa dizendo, isso daqui é amarelo, daqui até o final do jogo. Seria estranho se ele desse amarelo para um e vermelho para o outro, na minha opinião. Porque para mim, os dois seriam para vermelho. A intensidade que precisa ser julgada na agressão e na ação temerária, para mim, é uma intensidade de cartão vermelho. Oferece um alto risco ao adversário, é solada na canela, nos dois casos. Para mim não tem discussão. O do Pulgar, para mim, é menos discutível ainda, é um absurdo, vermelho e acabou. O do Veiga, você pode ali querer, não, mas a bola estava em jogo, ele vai para tentar disputar uma bola e tal, mas mesmo assim não justifica, assim como o Gomes deveria ter sido expulso lá atrás contra o Cruzeiro, no lance que todo mundo lembrou. Então, basicamente, é assim que funciona, eu estou me apegando à regra, ao que o juiz, como o juiz deve agir num momento como esse, mas obviamente não foi por isso que o Palmeiras deixou de perder a final, nem o Flamengo deixou de ganhar essa final. Concorda, discorda? Mande aqui nos comentários, tá certo? Gente, esse é o vídeo de hoje, coloque nos comentários a sua opinião, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e vamos que vamos. Valeu, se cuidem, aquele abraço. E aí, curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.